Muito bem, queridos, nós estamos iniciando hoje uma nova série. O título dessa série é Além de Mim Mesmo. Tem a ver com as mensagens muito especiais que foram fruto de uma conversa com o Wanderley Barbosa. E quando eu cheguei aqui em Cuiabá para ser pastor no final de 2015, eu conheci o Wanderley. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Cuiabá. Um jovem animado, um jovem instigante, inteligente, um jovem inconformado, sempre estava buscando coisas novas, inovador. Conversar com Wanderley exigia pensar bastante enquanto conversava com ele. E algumas vezes nem ele mesmo entendia a si mesmo, né? Quando ele conversava com a gente, certo? Aliás, nem ele mesmo se fazia entender, certo? E eram conversas muito assim, envolventes, porque Wanderley sempre foi um rapaz assim com novas ideias, sempre buscando inovação, melhorar aquilo que já estava colocado e etc. Certo? Eu me lembro que um dia ele havia saído do hospital e ele me mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo. Eu fui até a sua casa e ele disse que gostaria muito de pregar uma série aqui na igreja. E ele escolheu os domingos para fazer isso. E pediu 3 domingos para pregar um assunto especial que ele tinha recebido de Deus enquanto estava na UTI, hospitalizado. Nós conversamos bastante naquele dia, eu tomei nota de muitas coisas. Ele estava muito animado. Ele falava para mim e era como se eu fosse já um público para ele pregar, porque ele falava, contava e já fazia apelo para mim, entende? E eu me senti muito edificado naquela conversa. E eu saí dali dizendo para ele, sim, você tem esses 3 dias, esses 3 domingos, vamos agendar. E ele buscou então um tempo para ele se fortalecer, para poder estar aqui pregando. O fato é que nós não conseguimos agendar esse dia. Então pregar essa mensagem é uma responsabilidade muito grande. Primeiramente porque essas mensagens não são sobre o Wanderley. Essas mensagens são sobre o Deus que o Wanderley conheceu no hospital. E ele era muito enfático em dizer isso para mim. O Deus que se apresentou a ele, o Espírito Santo que tocou profundamente seu coração, que abriu para ele o entendimento de muitas coisas. Falar em nome de alguém é desafiador. Mas eu me sinto muito em paz hoje aqui, porque eu pude ouvi-lo e ele tomou nota de muitas coisas, ele me entregou quase tudo escrito e algumas coisas falado. E outra coisa que me deixa muito em paz também é que ele embasou na palavra de Deus os textos bíblicos. Ele procurou na palavra de Deus o embasamento da sua mensagem. E nós escolhemos uma música, tema, para cantarmos todos os dias, todos os sábados, um pouco antes da mensagem. E nós vamos cantar essa música agora. Eu quero convidar você, é uma música muito conhecida, CD Jovem 2007, se não me engano, ou 2017, tem 7 no meio aí. E o Ministério do Louvor vai cantar essa música e eu gostaria que você cantasse junto. Se você não sabe a letra, tem a letra aí. Vamos cantar e depois vamos abrir a palavra de Deus. Quando eu olho
você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. O título da mensagem de hoje é Tentar Ser Enxergado. A história que a irmã Leninha hoje contou menciona aí a época de Jesus em que muitas pessoas eram invisíveis, entre elas os leprosos. A comunidade da época excluía os leprosos. Era melhor não ver, porque vê-los era perigoso demais. Era perigoso se aproximar demais de um leproso. Era melhor não ver. O distanciamento social deveria ser mantido a qualquer custo. Os sãos precisavam ser preservados. Então eles eram banidos, isolados da comunidade. Ali em Lucas capítulo 17, menciona que 10 leprosos, e foi exatamente a história que a Leninha mencionou, leprosos, os 10 leprosos, eles viram Jesus de longe. Jesus estava passando perto da aldeia deles. E eles então começaram a clamar, eles começaram a pedir ajuda. E o capítulo 17, versículo 11, diz assim, que de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e gritavam, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. E o verso 14 diz, ao vê-los, Jesus agiu. E Jesus curou aqueles homens. Esse texto ele é formidável porque o texto diz que Jesus viu aqueles homens. Talvez muitas pessoas que estivessem ao lado de Jesus não quisessem ver. Porque ver implicava em responsabilidade. Mas o texto diz, Jesus ao vê-los, atendeu a necessidade deles. Não foram somente os leprosos que sentiram-se invisíveis naquele tempo. Nos tempos bíblicos, as viúvas também eram invisíveis, os doentes, especialmente os paralíticos, eram invisíveis. Quantos deles estavam ali à beira da rua, ninguém os via? Até um episódio em que Jesus entrou no tanque de Betesda e havia centenas, dezenas e centenas de doentes ali. E a Bíblia diz que Jesus viu um homem doente ali. Jesus, ele sempre estava vendo as pessoas. Você já se sentiu invisível alguma vez? Não sei vocês que estão aqui nos acompanhando, você já se sentiu invisível alguma vez? Quem sabe num ambiente onde as pessoas estivessem tão preocupadas com outras coisas eram muito mais importantes e elas não conseguiam ver você, não conseguiam perceber você. Se você já se sentiu invisível, você vai entender um pouquinho a história do Anderley hoje. E você vai entender a história de muitas pessoas, milhares, que se sentem invisíveis hoje. Eu acho que em algum momento da nossa história, todos nós já fomos invisíveis para alguém. De certa forma, gostaríamos de ser vistos, percebidos, mas não fomos. Quem sabe você espera ser visto por alguém específico. Alguém que você considera muito, mas a pessoa não tem a mesma consideração por você. E você espera ser visto, você espera ser percebido.
e essa pessoa não te percebe. Sentir-se invisível é algo realmente doloroso. É uma dor profunda da alma. E não são apenas pessoas pobres, pessoas doentes, moribundos, que se sentem invisíveis. O salmista Davi, rei Davi, ele se sentiu invisível. No Salmo 142, no versículo 4, quero ler com você esse texto. Ele escreve um texto onde ele menciona essa invisibilidade dele. Quando ele menciona nesse texto aqui, que ele percebia que as pessoas não estavam próximas a ele. As pessoas não conseguiam vê-lo. E o texto diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Não sei se você já se sentiu assim, percebendo que as pessoas não estão interessadas em você, e você precisando delas. No hospital, especialmente na UTI, depois de uma cirurgia complicada que Anderley fez, ele se sentiu assim, invisível. E boa parte do que ele escreveu, eu vou contar na primeira pessoa, para que você tivesse condições de ouvir o Anderley falando. Então eu vou contar na primeira pessoa, boa parte do que ele escreveu, para que você tenha essa percepção. Ele diz assim: é muito difícil ser um peso para alguém. Eu acho que alguns me conhecem bem, diz ele. E aqueles que me conhecem bem sabem que eu prefiro fugir do que dar trabalho para alguém, ou depender de alguém. E infelizmente dessa vez eu não tinha como escolher. Quando eu acordei na UTI, depois de ficar 3 dias inconsciente, eu acordei sem ninguém do meu lado. Eu estava amarrado na cama. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu sentia dor, mas não tinha relógio, eu não tinha noção do tempo. Eu queria chamar alguém, mas eu não conseguia. O máximo que eu consegui fazer foi bater o equipamento preso no meu dedo, que media a oxigenação do meu corpo, na capa, para tentar chamar alguém. E depois de um tempo, o máximo que eu escutei foi: ei, fica quieto, você está incomodando os outros pacientes. Eu fiquei tão surpreso e confuso com a resposta, que eu não soube o que falar. Depois eu pensei: uai, então, como eu consigo chamar alguém? Se eu estou nessa condição? Com muito custo, finalmente, consegui ser atendido. Eu queria saber que dia era, o que estava acontecendo. E eu soube apenas que era dia 12, dia dos namorados. E no mais, me explicaram por que eu estava amarrado. Eu percebi que eu estava de fraldas, eu estava usando fraldas, e logo precisaria de ajuda novamente. Eu sentia a indiferença de quem executa aquele serviço, diariamente. Pedindo para esperar, que logo logo iria, e eu tendo que aguardar naquela condição nojenta, sem saber o que fazer. Isso aconteceu algumas vezes. Normalmente, na minha vida diária, eu trataria de dar uma bronca naquela pessoa, dizendo que era o seu trabalho, que ele era pago para isso, e eu deveria exigir urgência para que ele fizesse o trabalho que tinha que ser feito. Mas eu comecei a raciocinar, e em meu raciocínio, aquilo me deixava numa situação muito complicada. Porque eu pensei: não é bom deixar de mau humor aquela pessoa que vai mexer muito em você. Então, se eu ficar reclamando muito, essa pessoa vai descontar em mim. Eu era invisível. E eu ainda era um peso para a maioria daquelas pessoas. E a maioria daquelas pessoas me evitava. E eu quero lembrar,
e deixar registrado aqui que nem todos foram assim. Houve também muitos técnicos atenciosos, mas foram raros. Eu senti a dor de alguém que se tornava invisível. Eu pude compreender as pessoas que são invisíveis e que têm que contar com pessoas que tratam com muita formalidade e que precisam dar atenção, mas são frias e calculistas. Então eu pensei, eu preciso ser enxergado, eu preciso ser visto. E eu pensei que talvez da maneira que eu pudesse ser visto era vendo ou enxergando aquelas pessoas que estavam próximas a mim. E eu fiquei desesperado. Eu fiquei imaginando como faço para ser visto, pois eu preciso ser visto para poder ser atendido. E eu pensei em uma estratégia. E quando o responsável por mim se aproximou para me atender, eu fiz questão de saber o seu nome e chamá-lo pelo nome. E quando ele terminou o seu trabalho, eu fiz questão de apertar a mão dele e dizer do fundo do meu coração, olhando nos olhos dele, muito obrigado. Aquilo foi sensacional. Eu queria que ele sentisse que havia uma pessoa ali, que eu não era um objeto, que eu não era um animal irracional. Eu queria que ele soubesse que eu estava vendo ele e que eu estava sentindo o que ele estava fazendo. Eu queria mostrar que aquilo que era rotina para ele, para mim, era muito mais importante do que ele imaginava. E isso ajudou muito. Tanto para com ele, que me tratava, quanto para mim. E de como eu olhava para ele. Não só como um técnico, mas eu comecei a olhar para ele como uma pessoa. Em outro extremo, o Senhor abriu os meus olhos para que eu pudesse ver a minha verdadeira condição, a minha verdadeira situação. Um outro extremo muito maior do que este, de atender necessidades específicas e materiais. Quando os meus amigos próximos e alguns familiares me visitavam na UTI, eu me vi diante de um contraste muito grande. Eu pude enxergar nos olhos das pessoas o tratamento que elas me davam, a empatia que elas tinham por mim, o que elas sentiam de fato por mim. E isso foi muito forte. É como se eles sentissem a minha dor. Eu não conseguia assimilar aquilo. Como era possível? Por quê? Por que valia a pena para essas pessoas estarem gastando o tempo delas para conseguir estar ali comigo? Sendo que eu nem podia falar nada muitas vezes. E eu não podia retribuir em nada. Mas elas estavam ali, segurando minha mão, mostrando em seus olhos que estavam sofrendo comigo. E elas ficavam o tempo todo, que era permitido pelo hospital. E depois mostravam com tanto orgulho a foto de várias pessoas na igreja que tinham ido doar sangue, porque eu precisava. E tantas pessoas que estavam orando por mim. E eles queriam demonstrar o quanto eu era importante. Então começou um rebuliço dentro de mim. E eu comecei a avaliar quantas vezes eu consegui demonstrar empatia tão forte por cada uma delas. Quantas vezes eu as tratei a todos como tratava qualquer pessoa invisível. Quantas vezes que eu a tratei apenas como aquela pessoa que estava no meu caminho. E para não atrapalhar os meus objetivos, que teoricamente tinham a intenção de ajudar a todos, eu simplesmente ignorava essas pessoas. Eu acredito que o Espírito Santo estava abrindo os meus olhos. Deus queria que eu visse além de mim mesmo. E finalmente, eu enxerguei quão deficiente
e precária era a minha empatia pelas pessoas. E o quanto eu não me esforçava por me tornar mais empático. Eu podia até ajudar as pessoas, mas aquela empatia de conseguir se colocar no lugar do outro e de sentir a sua dor, eu não tinha. Eu nunca me exercitara nisto. Isso me fez chorar de tal forma que me fez me sentir indigno, totalmente indigno de tudo o que as pessoas estavam demonstrando para mim. E eu comecei a falar para Deus sobre isso, e eu comecei a pedir perdão. E quanto mais apareciam, e quanto mais mostravam quão especial eu era para a igreja, mais isso me fazia me sentir mal, mais isso me fazia chorar. E eu dizia para aquelas pessoas: não, gente, vocês não me conhecem de verdade, eu não mereço, eu sou o pior de todos nesse tipo de sentimento. As próximas pessoas que me visitaram na UTI, eu peguei na mão delas, eu olhei de verdade para elas, eu olhei para quem elas eram, coisa que dificilmente eu fazia na minha correria. E do fundo do meu coração, eu pedi desculpas. Eu acho que nem todas as pessoas entenderam. E elas acharam que eu podia estar sob efeito de medicamento, talvez. Mas minhas desculpas eram conscientes. Eu pedi minha desculpa por não ter sido aquilo que eu poderia realmente ser. E eu percebo que eu podia ter sido muito melhor. Eu não mereço isso, mas eu prometo ser uma pessoa melhor. Eu olhava as pessoas dentro dos olhos delas, eu segurava nas mãos delas, dizendo, com tudo que eu podia, com todas as minhas forças e com toda a minha sinceridade: muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu olhava para a minha igreja e eu pedia desculpas. Eu sei que eu podia ser melhor. Eu sou o pior de vocês, mas eu prometo fazer valer tudo isso que vocês estão fazendo por mim. Eu prometo ser uma pessoa melhor, que consegue enxergar de verdade cada um de vocês. Ao pedir perdão, eu comecei a olhar as pessoas de verdade, como nunca havia olhado antes, sem medo do que a pessoa iria achar, sem nenhum tipo de vergonha. A minha vergonha e o meu medo foram quebrados. Vazio de si mesmo, o Wanderley compôs uma música. E ele me disse: pastor, eu venho tentando compor uma música há muito tempo. E eu nunca havia conseguido compor uma música, mas essa música eu acredito ao Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que me deu essa música, porque foi tão fácil fazer. Todas as dificuldades que eu tinha para compor uma música acabaram. E Deus me deu essa música. E Ele cantou a música, tocou a música. E Ele passou essa música para a Dienes, e a Dienes tirou a partitura da música. E o Tiago Carlos ensaiou essa música. E no sábado que vem você vai conhecer essa música. Uma música que fala exatamente sobre essa experiência. A experiência de ser visto. A experiência de perceber que outras pessoas precisavam ser enxergadas. No livro de João, no capítulo 5, versículo 2 a 9, narra essa história de Jesus encontrando-se com um homem no tanque de Betesda. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Capítulo 5 de João, no versículo 2, a palavra de Deus diz que existia a porta das ovelhas nesse tanque chamado Betesda em hebraico. E tinha 5 pavilhões, e debaixo desses pavilhões jazia uma multidão de enfermos. Wanderley fala a respeito da sua enfermidade no hospital e como ele sentiu-se tratado.
de maneira técnica, sem ter as suas necessidades percebidas. E agora a gente consegue visualizar esta cena, uma multidão de enfermos, centenas. Ali havia cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Versículo 5 diz que estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. E o verso 6 fala que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E Jesus curou esse homem. O texto diz que Jesus viu aquele homem. Um pouquinho adiante, no capítulo 9 de João, há um outro texto que fala sobre Jesus vendo alguém. E no versículo 1 do capítulo 9, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E ele curou esse homem, cego de nascença. Quando ele cuspiu na terra, fez aquele lodo e aplicou nos olhos daquele homem. No livro de Lucas, no capítulo 21, narra uma história muito interessante. Lucas 21 fala sobre Jesus de novo. E Jesus mais uma vez está vendo aqui aquilo que ninguém via. No versículo 1, Jesus estava observando e ele viu os ricos lançarem as suas ofertas nos agofilácio. Não era difícil ver os ricos fazendo isso, porque eles faziam pompas e eles gostavam de soltar as suas moedas para fazer barulho, para que todos vissem. Então Jesus viu o que todo mundo viu. Mas no versículo 2 diz que viu também. Ele não deixou de ver uma viúva pobre lançar ali apenas 2 moedinhas. Talvez de maneira bem discreta, para que ninguém visse. Mas Jesus viu. E o último texto que eu quero ler é Marcos, no capítulo 6. Jesus cansado. De todos os textos que mencionam que Jesus viu pessoas, este para mim é o mais impactante, porque Jesus tinha todos os motivos para não ver. No capítulo 6, no versículo 30, eles voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e eles relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então Jesus disse: vinde e repousai um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tido tempo nem de comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então eles foram a sós num barco para um lugar solitário, para descansar um pouco e quem sabe tomar uma refeição. Mas o verso 33 diz que muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles nesse lugar. Ao desembarcarem, versículo 34, Jesus viu uma grande multidão. E ele não apenas viu, mas o texto diz que se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ao invés de despedi-los para poder descansar, o texto diz que ele passou a ensinar-lhes muitas coisas. O Wanderley terminou o seu testemunho da seguinte forma: o Espírito Santo estava me ensinando, diz ele. E eu creio, queridos, que o Espírito Santo estava ensinando o Wanderley como está ensinando a cada um de nós, a sermos iguais a Jesus Cristo. Que mesmo cansado, mesmo sem ter tempo de comer, mesmo precisando descansar, ao ver as pessoas em suas necessidades, abriu mão de si mesmo para atender a necessidade delas. E ele diz: o Espírito Santo estava me ensinando que eu deveria esvaziar-me de mim mesmo para encher-me do meu próximo. Eu não sei se você compreendeu essa frase, mas essa frase é uma frase muito forte.
Porque normalmente, para nós hoje, é notório que nós precisamos nos encher de Cristo. E nós estamos o tempo todo querendo estar cheios do Espírito Santo, buscando a Cristo. E está certo isso. E nós oramos para que estejamos cheios do Espírito Santo. Mas ele disse aqui uma frase um pouco diferente. Ele diz assim: o Espírito Santo estava me ensinando. Você deve se esvaziar de si mesmo e encher-se do seu próximo. Encher-se do seu próximo. Como seria isso? Ele pergunta para si mesmo. E ele conclui: olhar de verdade para essas pessoas. Olhar nos olhos para poder notá-las. Imaginar-se na pele delas, na vida delas, com as dores delas. Olhar para a sua alma, para quem ela é, de fato. Hoje existem muitas pessoas invisíveis no nosso caminho. Ele diz, a rotina faz com que nós não as enxerguemos. São tantas pessoas que nós não temos condições de ver a todos, então nós preferimos ignorar a todos. Eu não digo que nós devemos, de um dia para o outro, fazer isso com todas as pessoas, ver a todos, dar atenção merecida a todos. Eu, mais do que vocês, diz ele, sou bebê nesse sentido. Mas nós devemos exercitar racionalmente e algumas vezes parar para somente olhar para quem estamos cumprimentando, olhar de verdade para quem está passando por nós. Talvez não conseguimos fazer isso com muitas pessoas, mas pelo menos nós precisamos enxergar, ver de verdade, perceber de verdade aquela pessoa. Talvez mais do que essas pessoas que passam por nós, existam pessoas próximas a você e que você não enxerga, mas essa pessoa precisa de você. Você um dia já enxergou, mas não enxerga mais. Ou você não quer mais olhar de verdade para ela. Talvez seja por costume, talvez seja por trauma, talvez seja por um bloqueio. Comece por essa pessoa. Esse é um desafio que ele faz, é o apelo da mensagem dele. Comece por essas pessoas. Essas pessoas que estão próximas a você, mas que se tornaram invisíveis em algum momento da sua jornada. E você então parou de demonstrar empatia por elas. Exercite olhar de verdade. Eu percebi lá na UTI, diz ele, que eu tenho negligenciado ver tantas pessoas próximas a mim, que se importam comigo. Eu não tenho parado para exprimir o que elas significam, porque minha vida está sempre corrida, sempre correndo, tão rápido, que às vezes queremos supor que elas já sabem, e elas não precisam ouvir que nós as amamos e nos importamos por elas. Mas hoje eu quero exercitar, sinceramente, esse sentimento com alguém que é importante para mim. E que normalmente, por não gostar tanto de expor os sentimentos, ou não parar para dar importância para isso, eu demonstro muito pouco, ou quase nada, o que sinto por ela. Nesse ponto aqui eu consegui ouvir do Anderley um testemunho singular a respeito desse exercício. Bárbara sabe muito mais, acompanhou ele de perto. Quantas pessoas ele conseguiu enxergar antes de descansar. Eu me lembro ele falando sobre um tempo de conversa boa que ele teve com seu próprio irmão, que ele não tinha há muito tempo. Pessoas próximas, mas que a gente não dedica a verdadeira atenção. E ele faz um apelo aqui. Eu quero que você siga o meu exemplo.
E ele diz assim: eu quero que você exercite isso com alguém, mesmo que sejam poucas pessoas. Olhe de verdade, olhe nos olhos e tenta ver essa pessoa no fundo da sua alma, para se conectar com ela, em Cristo Jesus. Semana que vem nós vamos ouvir uma música que ele compôs. Essa música, eu vou ler aqui uma parte da letra para vocês. Quero te olhar de verdade. Quero te enxergar como Cristo enxerga, mesmo quando não notar. Me ajude a parar. Quero te ver de verdade. A vida nos cegou por tanto tempo que vejo apenas um e só mais um. Cumprimentos são superficiais e o restante da música você vai ouvir semana que vem. Mas hoje, a mensagem que fica para nós: tirarmos o nosso foco de nós mesmos. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos invisíveis, mas talvez a gente se sente invisível porque a gente não consegue ver também aqueles que estão invisíveis. E eu queria compartilhar com vocês esse apelo que ele faz, de exercitarmos isso. Deus tem me ajudado a exercitar isso também. A vida é muito corrida muitas vezes. E uma mente muito inquieta, que gosta de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, e que se sente desafiado por metas, por desafios, muitas vezes não consegue ver aquilo que está no caminho, porque o seu foco está apenas no objetivo final. Isso também acontece comigo. Mas exercitar isso é algo extraordinário, é algo libertador. E eu quero estimular você a fazer isso, a usar os óculos da graça, como a Leninha falou na história das crianças. A graça de Deus faz com que nós sejamos vistos, faz com que Ele nos enxergue, faz com que Ele nos toque. E eu quero convidar você a mergulhar nesta graça, para que a graça de Cristo também nos ajude a vermos e enxergarmos aqueles que estão ao nosso redor. Semana que vem teremos novas histórias, e eu quero convidar você a continuar nesta série. Mas agora, exatamente agora, enquanto você ouve esta canção sobre a graça de Deus, peça para Deus te mostrar quem é que Ele quer que você veja. Quem é que Ele quer que você note com mais carinho? Quem sabe uma pessoa tão próxima a você e que faz tempo que você não enxerga. Fale com ela hoje. Olhe nos olhos dela. Mesmo que seja por meio de uma videochamada. Tome um tempinho para que você possa ver essa pessoa e sair de si mesmo e vencer o egoísmo grande de apenas se ver, para que você possa enxergar o próximo que está ao seu redor. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fatos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha
mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceitar e fim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça secou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Nós oramos tanto pela cura do Anderley, e mal sabíamos nós que Deus estava curando o Anderley de uma maneira muito mais profunda. Deus é maravilhoso. Deus é sábio demais para errar. É uma pena que muitas vezes não entendemos o silêncio de Deus.
Mas o silêncio de Deus fala tanto para a gente. Quem é que ia imaginar um testemunho como esse vindo do Anderley? Um rapaz sempre atencioso, sempre preocupado com o próximo, sempre atento em ajudar. Mas Deus queria mostrar para ele e para nós hoje também que o Senhor Jesus tem uma obra muito mais profunda para experimentarmos. Uma morte do eu muito maior, quero dizer, muito mais imensa, muito mais total do que a gente pode medir. Quero convidar você a fazer essa entrega. Comece fazendo esse exercício, peça para Deus, não faça sozinho não, peça para Deus. É só pelo poder do Espírito Santo que a gente consegue ver com os olhos de Jesus Cristo. Peça para Deus, para você ver os seus filhos com os olhos de Cristo. Talvez eles estejam chamando a sua atenção, porque são invisíveis. Talvez sua esposa está invisível para você. Você não consegue vê-la. Talvez o seu marido é invisível. Alguém da sua família. Não sei se você já deletou alguém da sua agenda de amigos. Coloque de volta. Olhe para essa pessoa, além de si mesmo. Tenta olhar no fundo dos seus olhos. Tenta olhar o que vai na alma dessa pessoa e dar a verdadeira atenção a ela. Vamos pedir isso a Deus. Vamos rogar que o Espírito Santo faça essa cura em nosso coração. Feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai. Nós queríamos que o Anderley estivesse conosco para que ele pudesse testemunhar essa experiência maravilhosa que teve com o Senhor. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E nós não estamos reclamando, Senhor, nós estamos compartilhando um desejo. Nós estamos felizes porque o Senhor faz a obra de maneira perfeita. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Anderley, ele não foi egoísta em guardar apenas para si esta experiência, mas compartilhar conosco. E quão bem tem feito em nosso coração ouvir esse testemunho. Ajude-nos a vermos como Jesus vê, a enxergarmos as pessoas invisíveis, darmos atenção às pessoas como Jesus dava. Cure, Senhor Deus, o nosso coração egoísta, orgulhoso, calejado, medroso, cheio de traumas. Liberte-nos, Senhor, de nós mesmos e ajude-nos a colocarmos em nosso coração o outro, colocarmos dentro de nós a vida do outro, como Jesus fez, colocando o mundo inteiro na sua vida, dando a vida por nós. Dá-nos, Senhor Deus, essa cura em nome de Jesus. Amém, Senhor.